Muito bem, cada vez mais gente se conectando com a gente. Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos. Em mais um minutinho a gente começa. Reforço aí os pedidos. Se você puder, abre sua câmera para a gente poder se ver, aproximar um pouco essa experiência do que a gente teria numa experiência presencial. É sempre legal poder olhar e reconhecer alguns rostos conhecidos, conhecer rostos novos, poder ver como é que isso está chegando para vocês. Boa, Silvia, estamos te vendo aí agora. Legal, Davi também está aparecendo, o Elson, maravilha, sejam bem-vindos. E coloca lá no chat de que cidade você está falando com a gente. Já temos aqui representantes de Cabo Frio, São José dos Pinhais, São Luís do Purunã, Curitiba. Acabei de ver alguém de Campo Largo entrando aqui. 11 horas, 11 horas em ponto. Deixa eu me organizar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Quem puder, abre as câmeras. A gente vai passar uma hora aqui bastante interativa, bastante prática, falando sobre. O título tá aí, já entrega tudo, né? Decidir melhor é liderar melhor. E a gente vai falar bastante sobre dois grandes aspectos aqui: vieses, como nossos vieses, pensamentos que nós temos, mas não sabemos que temos, podem estar nos levando a tomar decisões que não são as mais racionais possíveis, e um método para nos ajudar a tomar decisões de maneira mais crítica, mais assertiva, mais consciente. Então, hoje é muito prático, são ferramentas para você aplicar já a partir da tarde aí no teu dia a dia. Esse é um conteúdo que faz parte do nosso treinamento, a nossa imersão em liderança, chamada Leader Long Vision, e a gente vai trazer um pedaço dessa imersão para cá hoje. Não é isso, Cat? Vou apresentar para vocês a Cat. A Cat é o contato de vocês aqui na Long Vision para falar sobre o Leader Long Vision. Fala mais sobre você aí, Cat. Se apresenta, por favor. Obrigada, Gui. Oi, gente, é um prazer. Eu sou a Kate, faço parte aqui do time da Long Vision. Vou estar com vocês aqui durante toda a live. Logicamente que é o Gui e a Pen que vão conduzir esse conteúdo hoje. E é um conteúdo de verdade, como o Gui bem trouxe, é um pedaço do nosso treinamento do Líder Long Vision, né? A minha função, confesso para vocês aqui, que é muito mais simples. Eu vou estar perto de vocês por causa de, sabe aquele insight? Poxa, isso faz muito sentido para eu levar para o meu time, para o meu momento atual de liderança. Então, se isso acontecer, eu vou estar aqui para te ajudar a entender como fazer isso, tá? Eu queria deixar vocês muito à vontade também para trazerem perguntas para a gente aqui no chat a qualquer momento, né? Pensando no conteúdo, numa pergunta para o Gui, para a Pen, também sobre o treinamento, sobre as turmas, sobre como tudo isso funciona. Pode mandar essa mensagem aqui que a gente vai acompanhar e vai responder vocês. Eu já falo aqui para vocês um spoiler. No final, eu volto bem rapidinho para contar uma condição especial que a gente preparou para quem está aqui conosco ao vivo hoje. Mas eu vou deixar isso para o fim e eu vou dizer: aproveitem, porque o que o Gui vai trazer hoje aqui é muito bom. Então, te devolvo aqui, Gui. Obrigado, Cat. Quem vai co-facilitar essa live comigo, assim como também estará comigo lá no Leader Long Vision, é a minha sócia Penelope White. Penelope, vou passar a bola para você. Pode se apresentar e começar a puxar aqui o nosso conteúdo. Você quer que eu continue compartilhando a tela aqui para você? Se puder, sim, Perfeito. agradeço. Bom dia a todo mundo, como que vocês estão? Espero que vocês estão todos bem animados para essa nossa live. Eu sou a Penelope, pode me chamar de Pen. Eu sou cofundadora da Long Vision juntamente com o Edu e sou co-CEO da Long Vision também. Mas hoje eu estou aqui mais com o chapéu de inspiradora, de facilitadora para vocês, como eu estarei lá no Líder Long Vision. E a minha origem é um pouco diferente, eu sou cantora de ópera e também eu sou arqueóloga. E eu vou trazer um pouco dessa parte de arqueologia, especialização em humana para evolução humana para vocês hoje de manhã. E nós vamos estar falando de vieses. E primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês, sem colocar um viés. Então, a gente vai direto.
numa pergunta para vocês, um cenário, Gui, se você puder colocar ali na nossa tela, e eu vou ler esse texto, gostaria que você escreve no chat, ou pode também abrir microfone, para falar como que você explica o seguinte cenário. Então, vamos imaginar que nós temos um pai e filho que sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: Nossa, não posso operar esse menino. Ele é meu filho. Como que você explica isso? Como que você explica esse cenário? Coloca lá no chat, abre microfone. O que vocês acham? O que que chama a atenção nisso? Por isso que eu peço para vocês abrirem as câmeras. É muito legal ver as carinhas assim, coçando a barba, olhando de lado, né, Letícia? Pensando como que será que isso se explica? Talvez alguns de vocês já ouviram esse cenário, já estão ali com a resposta, já fizeram isso, outros não. Mais um segundinho para alguém colocar. O que mais que vocês têm ali? Vou esperar mais dois opiniões. Como que você explica isso? Muito bem. Mais alguém? Vamos lá para umas respostas. A gente tem dois campos aqui. Será que é a mãe? E nós temos outro que é irmão gêmeo separado no nascimento. O que está acontecendo nesse cenário? O nosso cérebro ele está indo para um lugar. A resposta, ela que é sim, é a mãe. E o que que nós temos ouvido muito quando a gente usou isso em treinamentos, em momentos quando a gente está falando de vieses? Já ouvimos vários cenários. Já ouvimos esse de irmão gêmeo, a gente já ouviu é, coisas que é o supernatural, vários cenários aqui, menos a mãe. Então, Pai hoje eu acho que padrasto. estão padrasto, que é casal de mesmo sexo, várias coisas. Então, aonde que é que o nosso cérebro vai? Hoje, mais recentemente, com mais conscientização, nós temos mais respostas que são a mãe. Ótimo. Mas o que que estamos revelando aqui? São os nossos vieses, são os nossos preconceitos também nesse cenário. Então, o meu cérebro, quando eu olhei isso, foi buscando, em vez do mais óbvio, que é a mãe. Por que não? Por que que não seria a mãe? Porque nós estamos condicionados a pensar, cirurgião é homem, não mulher. Até hoje, a gente pode ver, e tem aqui em Curitiba, uns outdoors, posters, de universidades falando de curso de medicina. Tem um homem, mas o curso de enfermeria. Desculpa, eu não falei, eu sou inglesa também, não sou brasileira, então algumas palavras difíceis de pronunciar. Na enfermeria, é isso? Alguém me ajuda? Enfermagem. Imagem. Imagem é de uma mulher. Então, isso entra dentro de nós, são os nossos vieses, a gente vai pensando e olhando automaticamente, é um pensamento automático que leva a uma tomada de decisão. Deve ser X, cirurgião deve ser homem, enfermeiro deve ser mulher. A gente vê isso também com outros trabalhos, como engenheiro,
outros cenários. Então, o que nós queremos trazer isso aqui? Quais são os nossos vieses e como que eles estão impactando na nossa tomada de decisão, desde que elas existem. Então, quando elas existem e elas são subconscientes, elas vão para um viés. Quando elas existem e eu sei disso, eu estou indo para um preconceito. São duas coisas diferentes. Mas elas impactam na nossa tomada de decisão. E como líderes, como que isso pode estar impactando na tua equipe? Será que você está dando mais oportunidade para um grupo do que para o outro? Como que está, né, nesse cenário aqui? A gente vai abrir outros cenários que também vai ajudar vocês na liderança de tomada de decisão. Mas por que que existe vieses? Por que isso vem dentro do nosso cérebro, e dentro das nossas falas? De onde vêm essas associações? Coloca lá no chat se você tem uma ideia de onde que isso vem aqui, e eu vou acompanhar explicando isso é, de forma evolutiva. Então, como eu compartilhei, eu sou arqueóloga também, eu sou especialista na evolução humana. Então, tudo que eu trago é esse ponto de vista evolucionário, porque nós somos uma soma de toda a nossa história. A gente não pode falar de liderança hoje sem falar de liderança lá atrás, porque é uma soma, é uma jornada, é uma evolução. Então, quando nós estamos falando de vieses, isso vem da nossa capacidade e necessidade de tomar decisões rápidas de sobrevivência. Antigamente, a gente vivia em grupos muito pequenos, as tribos pequenas, aonde que nós precisamos da sobrevivência e a gente precisava de todos nós para a nossa sobrevivência da tribo como um todo. Então, nós estávamos lutando contra outros, para fontes de água, de comida, a gente estava precisando se proteger de grandes bichos perigosos, de ser faminto, de sede, de todas essas coisas para a gente poder sobreviver e continuar reproduzindo. Então, o nosso cérebro desenvolveu esses vieses para ter tomadas de decisão mais rápida para a sobrevivência. Porque se você imagina, você está lá, você tem um bicho perigoso lá na tua frente, é, você vai sentar e pensar e ruminar sobre isso. Poxa, se eu fizer isso, isso pode acontecer. E se eu fizer aquilo, talvez o resultado vai ser. Já era, você já foi comido, você já está morto. Então, isso existe para a gente ter esse shortcut, esses atalhos mentais para ajudar na nossa sobrevivência. Então, lá atrás, isso era necessário para a nossa sobrevivência. Uma tomada de decisão rápida e menos precisa era igual a mais sobrevivência do que uma tomada de decisão lenta, mas perfeita. Hoje, como que são os nossos tomadas de decisão? Hoje a gente não vive naquela selva, a gente não vive em grupos pequenos assim, a gente tem outro cenário. Só que o nosso cérebro ela não evoluiu tão rápido assim para absorver todas essas mudanças que aconteceram mais recentemente. Quando eu falo recentemente, são milhares de anos. Então, não é a semana passada, o ano passado. Então, nós temos pouca evolução dentro do nosso cérebro e muita mudança ambiental nossa de hoje, do nosso cenário. A gente vive em grandes cidades, tem corporações enormes, nós temos tomada de decisão muito mais complexa hoje, muito mais complexa. Então, será que cabe essa mesma estratégia de sobrevivência do que antigamente? Ou nós precisamos intencionalmente ficar ciente disso e tomar as decisões que elas são mais assertivas? Então, nós temos dois pontos aqui. Sim, a gente precisa, às vezes, de tomadas de decisão rápida e imperfeitas,
às vezes são melhores do que aqueles que são demorados, mas perfeitos. Então, nós como líderes, a gente precisa fazer esse equilíbrio entre o que é rápido e imperfeita e o que é demorado, mas perfeito. Porque ambos os dois, quando a gente vai para um extremo ou outro, podem não servir. Então, nós estamos aqui para contribuir para esse momento de tomada de decisão. Como que vocês podem fazer a tomada de decisão mais assertiva para você, para a tua equipe, para a tua empresa, dando luz a essas vieses que a gente tem? E aqui nós vamos trazer três tipos de vieses, como pílulas ali, para a gente aprofundar dentro da imersão de 3 dias do Leader Long Vision. E para trazer esses três, vou passar para você, Gui. Obrigado, Pen. Eu sempre gosto de relacionar isso também com economia de energia, né, na nossa evolução. Então, nosso cérebro foi biologicamente preparado para ir criando essas associações para que no dia a dia elas sejam facilmente acessadas e com isso a gente economiza energia e nos leva à sobrevivência. Mas num cenário muito mais complexo, isso pode nos levar a decisões que não são as mais racionais. Porque os vieses inconscientes, a definição está aí na tela, também conhecido como preconceito implícito ou viés cognitivo, é formada por essas associações automáticas que nós vamos criando conforme nós vamos sendo expostos ao mundo. Por exemplo, lembra aí das novelas que você assistia quando era criança? Quem era o médico que aparecia naquela novela? Era um homem ou era uma mulher? Talvez isso seja uma parcela, uma parte que explica por que lá no na primeira charada lá que a Penélope colocou lá no cenário, apenas 14% das pessoas diziam que era a mãe naquela resposta, mesmo grupos que se autodenominavam feministas. Então, ainda que nós tenhamos os olhos abertos para isso, pensamentos que você tem, mas não sabe que tem, podem estar influenciando as tuas visões. Então, essas associações automáticas resultam em suposições, julgamentos e atitudes em relação a coisas ou a outras pessoas. E hoje nós vamos dar aqui um aperitivo, né? Que vamos falar de três vieses comuns na liderança, mas lembrem que existem mais de 180 vieses já documentados, já escritos e descritos. A gente vai falar de três deles aqui: o viés de afinidade, o viés de percepção e o viés de confirmação. O que são cada um desses três vieses aqui? Vamos começar pelo viés de afinidade. O próprio nome já nos ajuda a entender o que ele significa. O viés de afinidade é a nossa predisposição em avaliar melhor e se relacionar com pessoas que tenham gostos, histórias, traços físicos parecidos com os nossos. Você está fazendo uma viagem para o exterior, você está ouvindo outro idioma que não é familiar, de repente você ouve um português com aquele sotaque brasileiro. Oh, e aí, você também é do Brasil, né? Você já estabelece uma certa relação. Ou ainda, alguém que participou da mesma, jogou o mesmo esporte que você, ou fez a mesma faculdade, estudou a mesma coisa que você. Isso costuma acontecer nos treinamentos. Eu encontro alguém que também é engenheiro, que também estudou na mesma faculdade que eu, a gente já estabelece uma relação. E isso pode nos levar a ter alguns vieses na hora, por exemplo, de fazer uma promoção ou de destacar alguém para um projeto, ou de considerar a ideia de alguém melhor do que a ideia de outra pessoa. Então, o viés de afinidade é isso: é você ter essa predisposição de avaliar melhor, porque você sente, você vê que tem algo em comum com aquela pessoa. Vamos agora para o viés de percepção. Esse aqui é quando reforçamos estereótipos sem base concreta de fatos. Esse aqui é um exemplo que ficou muito marcante para mim. Nos nossos treinamentos, nas nossas imersões, às vezes a gente faz alguma atividade com origami, sabe? Dobradura de papel, né? Origami. E aí, quando tem alguém de origem japonesa na sala, alguém logo levanta a mão e fala assim: Ah, eu quero que fulano esteja no meu grupo. Por quê?
Então, porque ele é japonês, ele sabe fazer, ou tem origem japonesa, sabe fazer origami melhor? Será que isso não é somente um estereótipo? Será que você conhece os dados, os fatos que levam a interpretar que isso seja verdade ou é apenas uma suposição? Então, esse aqui é estereótipo. Quando você. Sabe outro muito comum que eu ouço nos nossos treinamentos? Ah, o pessoal do comercial, né? Sabe como é que é o pessoal do comercial? E eu já fico imaginando, o que estão pensando, será, do pessoal do comercial? O pessoal do comercial é mais falante? É mais extrovertido? É mais acelerado? É mais o quê? Ou para não ficar só no comercial, ah, isso aí é coisa do time. Sabe como é que é essa turma do marketing, né? Então, de novo, são estereótipos sem base concreta de fatos e dados. Vamos para o próximo aqui. Viés de confirmação. Eu adoro esse aqui, eu gosto, eu nunca deixo de falar sobre ele. A aula vai ficar gravada, eu vi que tem alguém perguntando no chat, tá? A gente vai disponibilizar depois. Eu adoro trazer ele, porque quando a gente fala de liderança, de tomada de decisão, que vai nos levar a ir por um caminho e abdicar de outro, o viés de confirmação é muito sensível, muito forte, que é quando buscamos ou valorizamos informações que confirmam as nossas hipóteses, ignorando outras que podem colocar em xeque as nossas crenças. Um experimento muito comum foi colocar 60 fumantes em um espaço, tipo uma sala de espera, obviamente um ambiente de pesquisa, né? Então eles não sabiam por que estavam ali, e ali tinham alguns panfletos, na verdade, alguns artigos disponíveis para serem lidos, né? Isso antes da época dos smartphones. E um dos artigos dizia que que fumar não causava câncer. O outro dizia que fumar causava câncer. Qual dos dois artigos você acha que os fumantes mais leram e depois divulgaram a informação como se fosse uma verdade? Que fumar não causa câncer. Então, quando nós nos deparamos com informações que já validam as nossas crenças, a tua tendência a apertar o botão compartilhar e querer que todo mundo saiba disso é maior. Ou você levar aquele argumento para uma reunião é maior. Mas um dado que não reflita aquilo que você já acredita, você talvez não defenda ou não o considere com tanta força, com tanta veemência. Talvez você seja mais crítico, mais duro e mais cético contra ele. Em ano de eleição, esse é ótimo da gente lembrar. Quando alguém fala alguma coisa que você já acredita e você levanta os braços e você celebra e você compartilha, e quando alguém fala algo que vai contra as tuas crenças, como é que você encara isso? Vou dar um exemplo para vocês aqui na Long Vision. Eu e o Edu está aqui nos acompanhando, nós somos sócios, junto com a Penélope e com a Renata aqui na Long Vision, e de vez em quando a gente tem que tomar decisões de negócio, onde é que nós vamos investir, onde é que nós não vamos investir, e eu e o Edu a gente fica brigando com os nossos vieses de confirmação, porque ele me fala assim, Gui, a gente tem que vender os nossos relatórios de diagnóstico, os nossos assessments separados do treinamento. Veja, tem muita gente que quer isso, e ele me manda ali uma ou duas pessoas que pediram isso para ele lá no WhatsApp. E aí eu falo, Edu, mas eu acho que os nossos assessments ele tem um valor agregado tão alto que ele pode parecer caro se as pessoas não tiverem um acompanhamento de um treinamento sobre isso. Então, o meu viés eu acho que isso aqui não se vende isoladamente. Essa é a crença que eu tenho. A crença que o Edu tem é que, sim, que esse seria um bom negócio a gente vender isso isoladamente. Pois bem, onde é que entram os vieses? Cada vez que o Edu recebe a mensagem de alguém dizendo assim, Edu, eu gostaria de comprar esses assessments mas sem treinamento, só para eu ter aqui. Ele me manda assim, tá vendo? Isso aqui vende, isso aqui tem mercado para isso. E cada vez que alguém fala assim que não compra, não fecha o negócio porque achou caro, eu digo, tá vendo? Não vende, porque não tem valor agregado se não for com o treinamento.
Então, estar atento a isso, ter consciência disso é o primeiro passo para que a gente busque dados, busque fatos, busque analisar. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Como é que você usa ferramentas, usa artifícios para ir melhorando, para ir diminuindo, para ir identificando os teus vieses. Tudo bem até aqui? Lembrem-se, coloquem as dúvidas lá no chat, a gente vai respondendo à medida do possível e lá no final também. E aí eu vou E compartilhar, pois não, trazendo não um exemplo, mas uma maneira que eu posso tentar reconhecer se eu estou fazendo isso, né? Essa viés. Numa reunião, se alguém traz alguma opinião e você tem a tendência de imediatamente falar não, não, mas será que pode ser esse viés? Eu isso, eu vou contar depois. Ah, pois é, faz sentido, talvez, né? Deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Então, é uma maneira que a gente pode reconhecer. Então, na próxima reunião que você vai, onde que vocês vão debater ideias, esse tipo de coisa, veja se você está respondendo não imediatamente, pode ser esse viés. Aí vai se desafiando para ver se é. boa. Outra coisa que eu costumo falar sempre, quem faz reunião comigo sabe, eu digo, olha, eu posso estar enviesado. Mas, e aí eu dou a minha opinião, isso já dá abertura das pessoas também dizerem, Gui, eu acho que aqui está tendo um viés. Um viés muito comum é o viés de simples exposição. Você foi exposto a algo por tanto tempo ou tantas vezes, você passa a acreditar que aquilo é verdade. Mas pessoas que não foram expostas ou não viram aquilo ou até viram outras coisas diferentes têm uma visão diferente do mundo, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela de novo, porque eu quero compartilhar um case pessoal aqui com vocês. A gente trabalha com isso todos os dias e também somos seres humanos. A gente cai nos nossos vieses e faz os nossos julgamentos por associação. Eu ia dar um treinamento, eu estava em Sorocaba, eu ia dar um treinamento à 1 da tarde, portanto a gente foi almoçar mais cedo, eu estava com a minha colega de trabalho, a Tati, e a gente foi almoçar às 11 da manhã, numa padaria que tem lá. Do lado da padaria tem uma academia. Quarta-feira, 11 da manhã, um dia lindo como está em Curitiba hoje, céu azul. E aí sai uma moça da academia, parecida com essa aí da foto, levando uma bolsa pendurada no ombro, caminhando lentamente em direção à rua, olhando o celular. O que vocês acham que quando eu vi aquela cena, quarta-feira, 11 da manhã, a moça saindo da academia, com roupa de academia, caminhando lentamente na calçada, o que vocês acham que eu falei para a Tati que estava comigo? Ela estava ali do meu lado, a gente estava almoçando, olhando para a rua pelo vidro. Qual que vocês acham que foi o meu comentário para ela? Coloca no chat ou abre o microfone e fala para mim. Eu sei que você já está pensando. Escreve aí. O Ah lá, vamos ver o Vitor que está aparecendo. colocou que vidão, a Fernanda é herdeira, Madame. Será que ela é herdeira? Vida boa fazendo Boa! academia nessa hora. Aham. Exatamente o que eu falei para Tati foi vidão, hein, Tati? Uma hora a gente chega lá. E aí a Tati, para não deixar barato, já mandou. E agora ela tá mandando mensagem pro marido, que tá trabalhando. E aí, naquele momento, a gente pegou, né? Se você, assim como eu, já fez isso, ou se pega fazendo isso, o que a gente quer sugerir aqui para você é que você pare. O que significa o pare? O PARE aqui é um acrônimo que a gente usa para nos lembrarmos de fugir dos nossos vieses e tentar refletir um pouco melhor sobre o que está acontecendo. O primeiro, a letra P aqui significa pausar. Crie um micro intervalo antes de julgar ou decidir. Cara, eu estava comendo, eu estava mastigando, eu tive tempo de olhar para aquela moça saindo e eu poderia pausar ao invés de imediatamente falar para a Tati, vidão, hein? Uma hora a gente chega lá. Então, o primeiro passo é esse: é você começar a identificar e deixar de expressar esse julgamento tão rapidamente.
que é o A? O A aqui é averiguar fatos. Tinha uma mulher mandando mensagem para o marido. Tinha uma mulher que é herdeira, que pode sempre malhar aquele horário saindo? Ou o que eu estava vendo? Qual era o que é observável e o que era a minha interpretação? O que era observável é que tinha uma mulher caminhando na calçada, com uma bolsa pendurada, escrevendo no celular. Isso é o que uma câmera pode filmar. Mas eu já vi que começaram a aparecer outras interpretações para isso aqui, né? E aí a gente chega aqui no nosso R, que é o que foi que a minha história, o que a minha mente criou e o que é observável. A minha mente criou, puxa, para vir na academia esse horário, hein? Tá podendo. Quais são as outras hipóteses? Me contem. Que mais que poderia, além de ser herdeira, como já apareceu, quais são? Ó, trabalhar no terceiro turno, o Elson já mandou ali. Pode ser personal trainer. Que mais? Tava de férias. Estava de férias, simples assim. Então veja, quanta podia ser médica, trabalhou a noite toda, podia ser a dona da academia, podia estar no intervalo, é o único horário que ela tem para malhar. Existem muitas e muitas e muitas alternativas, mas a minha associação me levou para aquela do vidão. Quando a gente expande as expectativas, que é a última letra aí do pare, a gente tem muitas explicações alternativas, né? Inclusive, uma explicação alternativa é que ela pode trabalhar com treinamentos corporativos, assim como eu. E eu nem sempre estou em sala todos os dias. E não estando em sala todos os dias, eu já fui treinar, eu já fui para academia às 11 da manhã. E na academia, às 11 da manhã, lá puxando ferro, eu olhava para as pessoas em volta e pensava: o que esses caras fazem da vida? Que podem estar aqui treinando. Então, olha como isso é forte, né? Trabalhando com isso todos os dias, a gente cai nos nossos vieses, que são essas associações automáticas. O pare nos ajuda a lembrar de como monitorar e controlar isso. Então, crie essa pausa, esse micro intervalo antes de julgar ou decidir. Averigue os fatos. O que você está vendo e o que é a interpretação? Quais são os filtros? Aqui eu fui exposto a minha vida toda para achar que aquela mulher era a madame e que o marido estava trabalhando. Quais foram as histórias que eu me contei, que foram contadas e que eu vi se repetindo? E quais são as outras alternativas? Que outras explicações podem existir para aquele fato? Tudo bem até aqui? Faz um joinha aí na tela para eu ver. Joia. E agora a gente vai ver como é que isso se aplica na hora da tomada de decisão, né? Porque os vieses, essas associações, podem modificar as nossas tomadas de decisão. Quer ver? Tenho aí três pessoas. Eu tenho aqui o John. O John é casado, ok? Eu tenho aqui a Ana. Eu não sei se a Ana é casada ou é solteira, mas vamos usar somente essas duas alternativas, tá? Ou a Ana é casada ou a Ana é solteira. E tenho aqui o Jorge. O Jorge é solteiro. Então eu conheço que John é casado, a Ana eu não sei, pode ser solteira ou casada. E tenho aqui o Jorge que é solteiro. O John ele está olhando para a Ana. Ele só vê a Ana. Ele está olhando para a Ana. A Ana está olhando para o Jorge. Ela só vê o Jorge. Ok? A pergunta que eu tenho para vocês aqui é a seguinte: há uma pessoa casada olhando para uma pessoa solteira? Sim, não ou não pode ser determinado? Coloca a tua resposta aí no chat para mim ou abre o microfone, como você preferir. Há uma pessoa casada olhando para uma pessoa solteira? Sim, não ou não pode ser determinado? Letra C, letra Parecer C. no chat. A maioria das pessoas está colocando que é a letra C, não pode ser determinado. Uhum, não pode ser determinado. Eu não sei se Ana
é casada ou não. Olha só, vamos analisar a situação aqui. Junto comigo, quais são as duas opções para Ana? A Ana pode ser casada ou pode ser solteira, né? Lembra que eu eliminei, ela não pode ser divorciada, ela não pode ser desquitada, ela não pode ser viúva, ou ela é casada ou ela é solteira. Vamos imaginar que a Ana seja casada. Se a Ana for casada, haveria alguém casado olhando para uma pessoa solteira? Sim ou não? Se a Ana for casada, há uma pessoa casada olhando para uma pessoa solteira? A resposta é sim. A Ana, que é casada, está olhando para o Jorge, que é solteiro. Isso se Ana for casada. Mas existe outra hipótese. Ana pode ser solteira. E se Ana for solteira, há alguém casado olhando para alguém solteiro? Sim. John é casado, estaria olhando para Ana, que é solteira. Então, as duas únicas alternativas existentes para Ana, ainda que a gente não determine se ela é casada ou é solteira, leva a resposta da pergunta para a letra A. Sim, há uma pessoa casada olhando para alguém solteiro, a não ser, apesar de eu não saber quem. Faz sentido para vocês? Se Ana for casada, é ela que está olhando para o Jorge. A resposta é sim. Se a Ana for solteira, é o John que está olhando para Ana. A resposta também é sim. Veja, novamente, lembra que a Penélope falou sobre tomar decisões rápidas, porém nem sempre perfeitas. Vocês foram rápidos em dar a resposta de que não pode ser determinado, porque a gente acionou o nosso modo de pensamento rápido e não o pensamento lento, que é mais racional. Isso está descrito no livro do Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia, né? Ele é o primeiro psicólogo a ganhar o Nobel de Economia. E ele fala sobre os nossos pensamentos, pensamento rápido e pensamento devagar. O pensamento rápido é aquele que é tomado com menos raciocínio lógico, ele está mais sujeito aos vieses. Mas beleza, né, Guilherme? Você botou aí uma pegadinha para nós, é o John, é a Ana. Já entendi que existe aí o pensamento rápido, mas e quando e na vida real? E quando o bicho está pegando, quando decisões importantes devem ser tomadas a todo momento? Será que a gente cai nesses vieses? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Esse professor, o Jonathan Levave, da Columbia Business School, ele acompanhou mais de 1.000 decisões de liberdade condicional. Eles estavam decidindo se alguém deveria sair da cadeia e voltar para a rua, ainda que em liberdade condicional. De 8 juízes, não foi apenas de uma pessoa, eles acompanharam 8 juízes durante 10 meses, tomando decisões se pessoas deveriam voltar para suas casas ou permanecer presos. A fonte está aí embaixo, se alguém quiser dar uma olhadinha. E eles começaram a fazer algumas correlações com os dados que eles foram encontrando durante esse estudo. Eles perceberam que a jornada dos juízes era parecida com a maioria das nossas jornadas, que você começa a trabalhar de manhã, você faz uma pausa para uma refeição, depois você volta a trabalhar, depois você faz mais uma pausa para outra refeição, depois você continua trabalhando até terminar o teu dia. E eles encontraram a seguinte correlação: o número de julgamentos favoráveis à liberdade condicional estava lá perto de 80% no início do dia. E ia caindo a tendência de liberar as pessoas em liberdade condicional até perto da hora da primeira pausa para a refeição. Depois dessa pausa, a porcentagem de decisões favoráveis à liberdade condicional subia novamente, mais de 60%, e ia caindo, ia caindo, ia caindo até ficar abaixo de 20%. Depois da última pausa para refeição, voltava lá para cima dos 60%, mas caía bem rapidamente lá para casa dos 10%. Ou seja, se você está preso e quer ir para casa, você deve torcer para que seu advogado consiga uma audiência com o juiz logo de manhã, bem cedinho, antes do juiz estar cansado. Então, olha só que interessante, vai caindo conforme
o cansaço vai batendo, né? O que que isso indicou? Indicou que quando decisões repetitivas devem ser tomadas ao longo do dia, elas vão sendo influenciadas pelo cansaço, pela energia, e a nossa tendência é manter o status quo. Pensa comigo, se você é líder, já chegou um momento assim, sei lá, talvez perto do fim do dia, que alguém te traz um problema ou até mesmo uma sugestão de mudança. Assim, olha, e se a gente fizesse assim, diferente, a gente alinhasse com aquela área, não sei o quê, e você pensa assim, "Não, cara, não vamos mexer com isso agora, cara. Isso aí, quanto mais mexer, mais vai dar o que falar." E a tua tendência é manter o status quo. Então veja que as nossas decisões estão sendo decisão importante, como mandar alguém para a rua, onde você tem leis, você tem descrições, você tem advogado, ou seja, parece uma decisão técnica. Ela está sendo influenciada pelo teu nível de energia. As nossas decisões são influenciadas pelos nossos vieses todos os dias. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, a gente para estudar como tomar melhores decisões, a gente se baseou num livro chamado Decisive, escrito por dois irmãos, Chip e Dan Heath. Ele vai estar aqui no, nas referências também. Eles determinaram que nas tomadas de decisão existem quatro vilões. O nosso processo costuma ser esse aqui. Você precisa tomar uma decisão. Esse é o primeiro passo. Mas você não enxerga todas as opções disponíveis na tua frente. Você analisa as opções que você angariou, mas lembra do teu viés de confirmação? Você dá mais peso, você dá mais valor para aqueles dados, aqueles fatos, aquelas informações que já fortalecem as tuas crenças. E aí você faz uma escolha, mas as emoções de curto prazo te levam a fazer a escolha errada. Você sai de casa determinado a comprar um carro de até determinado valor. Meu teto é, sei lá, R$ 100.000. E aí na loja, você está lá vendo um carro que está dentro desse perfil. Mas o vendedor te fala: deixa eu mostrar um negocinho aqui para você aqui do lado. Vem ver esse carro aqui. E você vai para um carro que está ali para 150 mil. Mas o vendedor fala: sobe aí, entra aí. Liga, aperta o botãozinho aí, agora é com botão, né? E aí você sente aquele cheirinho de carro novo e aquela tela. E aí ele te leva para dar uma volta. E a hora que você percebe, você está em casa chorando em posição fetal porque você se endividou, fez um financiamento e agora tem que pagar aquele carro que você, aquela emoção de curto prazo te levou a tomar uma decisão diferente daquela que você saiu determinada a tomar, né? E aí você vive com isso, né? A gente geralmente convive com a decisão que tomou. Usualmente a gente é muito confiante sobre o que vai acontecer no futuro, né? A gente vendo agora a vídeos gravados aí durante a Copa do Mundo de muita gente falando assim: a França leva essa fácil, vai acontecer não sei o quê. E a gente acredita que sabe o que vai acontecer no futuro. E aí o que a gente traz aqui para vocês é esse método que nos ajuda a evitar os vilões da tomada de decisão, que são as opções limitadas, o viés de confirmação, a emoção de curto prazo e o excesso de confiança. E a gente adaptou desse livro, esse livro está escrito em inglês, ele traz lá o seu acrônimo em inglês, a gente adaptou para alvo. Esse é o nosso método para você tomar decisões mais conscientes. O primeiro passo é amplie seus horizontes. Quais são as outras opções? Geralmente um tema não se limita a sim ou não, tudo ou nada, isso ou aquilo. Existem outras opções para você explorar. O L vem de lembre-se dos seus vieses. Será que as minhas suposições são verdadeiras? O que é fato, o que é opinião? Por exemplo, o que precisaria acontecer para provar que a minha ideia original está errada? É uma maneira de você pensar em como é que os teus vieses estão te influenciando. O V vem de vigie.
as suas emoções, o cheirinho de carro novo entrando e você liberando endorfinas e sentindo aquele prazer imediato te leva a tomar aquela decisão, como é que eu vou me sentir sobre essa decisão daqui 10 minutos, daqui 10 meses, daqui 10 anos? Se um melhor amigo ou um par viesse me pedir opinião, o que que eu sugeriria para ele nesse caso? Que aí você te pense, você já deu conselho amoroso para melhor amigo, melhor amiga? Você já falou para aquela amiga assim, mas menina, larga esse traste, porque você não está emocionalmente apegada àquela situação. Para você parece mais fácil se desapegar emocionalmente, né? E o O vem de olhe para outros cenários. Será que essa decisão que foi tomada hoje, daqui a 6 meses, se ela foi um fracasso total ou um sucesso inesperado, o que causou esse erro? Essa é uma atividade de pensar em cenários futuros, né? Se a gente tiver muito sucesso nisso, o que que a gente vai ter feito hoje para garantir isso? Ou se isso aqui for um fracasso total, que vai nos levar a esse fracasso? E ainda, como é que você monitora se tomou a decisão certa e qual é o teu plano de contingência? Vamos aplicar? Talvez vocês no ambiente corporativo já tenham se deparado com uma situação parecida com essa daqui, ó. A Shannon. A Shannon ela é líder de uma pequena empresa de consultoria e ela está agonizando sobre a decisão se ela deve demitir Clive. Clive é o seu diretor de TI. Durante o ano passado, Clive falhou consistentemente em fazer mais do que o mínimo exigido dele. Ele tem virtudes, é inteligente, tem talento para improvisar soluções baratas para problemas técnicos, mas raramente ele toma qualquer iniciativa. Pior, sua atitude é ruim. Nas reuniões, ele costuma criticar as ideias de outras pessoas, às vezes de forma ácida, cáustica. Infelizmente, perder Clive causaria problemas no curto prazo. Ele sabe como manter o banco de dados de clientes da empresa melhor do que ninguém. E aí? Ela deveria demiti-lo ou não? E talvez, para alguns de vocês, o pensamento rápido já está pensando, pelo amor de Deus, se livra do Clive de uma vez. O que você faria nesse caso? Como você a aconselharia? Vamos dar uma olhadinha. Vou atender aqui o pedido do Davi, ou David Marques, que é: vamos aplicar o slide anterior aqui então. Vamos pensar aqui no caso dela, né? Quais são as outras opções? Vejam que o problema foi nos trazido, e muitas vezes, se você é líder, o problema é trazido assim: é sim ou não, é tudo ou nada, é isso ou aquilo. Existem outras opções para a gente imaginar aqui para o Clive? Coloca aí no chat para mim ou abre o teu microfone. Demiti-lo ou não? Quais são as outras opções? Se você não pudesse demiti-lo, é impossível, mas você também não pode permanecer como está, a situação está insustentável. O que você faria? Quais são outras opções que poderiam ser válidas aqui? Tentaria preparar o Clive para esses gaps apresentados. Boa. Ah, boa, já trago lá, Davi, dos vilões. Feedback. Será que ele já recebeu feedback suficiente? Será que dá para mudar ele de função e fazer um job rotation por um tempo? O PDI, vamos botar ele num processo de desenvolvimento individual e ver como é que é a melhora dele? Perfeito. A gente já começou a explorar outras opções que fogem do sim ou não, tudo ou nada, isso ou aquilo. E aí vamos lá. Lembre-se dos seus vieses. Será que as suposições são verdadeiras? A gente ouviu o lado da Shannon. Que tal ouvir o lado do Clive? Será que as minhas crenças, mas já é diretor, né? Não sei se muda mais, né? Ah, ele tá muito antigo no cargo, sei lá. Tô pensando em vieses aqui que já podem estar te levando. Agora com inteligência artificial tudo se resolve. Não sei. O que pode estar te levando a essa suposição de que é melhor demitir ou é melhor manter, coisa que o valha? Vigie suas emoções. Se você é como eu, o momento de demitir alguém é marcante na nossa vida. Para mim,
Chamar alguém para dar um feedback difícil já é emocionalmente desafiador. As minhas emoções de curto prazo, a minha tendência é querer evitar o desconforto e chocar a granada, né? Deixar o peixe guardado no armário. Então, como é que eu vou me sentir daqui 10 minutos demitindo o Clive? Cara, talvez eu vou me sentir péssimo. Talvez eu vá me sentir até incompetente como líder de não ter ajudado o Clive a melhorar antes. Daqui 10 meses, talvez eu reconheça que aquilo era necessário e que a equipe precisava daquilo, que até mesmo o Clive precisava daquilo. Talvez daqui 10 anos eu reconheça que a pessoa que ocupou esse lugar fez um excelente trabalho. Ou ainda, o Clive tomou um outro rumo na carreira e hoje é profissional de excelente sucesso. Se alguém viesse me contar sobre isso, que perguntas eu faria, que respostas eu daria, isso ajuda você a se distanciar das tuas emoções de curto prazo. E aí, como é que você vai monitorar e ter uma contingência? Eu resolvi fazer um PDI. Vamos ali com a sugestão do Elson, né? Muito bem. Como é que eu vou monitorar se essa decisão foi acertada? Qual é a periodicidade e o que perguntas eu quero responder para definir se eu tomei a decisão acertada? Sabe qual que é a nossa tendência, ou uma tendência muito natural? Morrer abraçado com aquela decisão. Você pode ser o Ancelotti e não tirar o Casimiro. Você está abraçado com a tua decisão aí. Você vai morrer com ela, abraçado com ela, para não dar o braço a torcer. Isso acontece em projetos, você coloca dinheiro bom em cima de dinheiro ruim para não ter que voltar atrás numa decisão. Então estabelece isso desde o início. O que eu vou olhar e que perguntas eu vou fazer, com qual periodicidade, que é para verificar se aquela decisão for a correta. Se você pegou o trem para o lado errado, talvez a melhor solução seja descer na estação mais próxima e não esperar passar muitas estações. Então, se você gostou aí do alvo, dá um print. Vou voltar rapidinho aqui na tela dos vilões que alguém pediu, porque a gente está chegando no finalzinho já do nosso dia. E enquanto eu deixo essa aí na tela para alguém dar o print, eu quero saber se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma reflexão sobre os vieses ou sobre essa alternativa do alvo para te ajudar a tomar melhores decisões. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Então, relembrando, deixa eu passar aqui para o próximo. Amplie seus horizontes. Quais são as outras opções possíveis? Lembre-se dos seus vieses. Tem muitos vieses, são muito legais. Tem viés de grupo, tem viés, às vezes, da pessoa. O viés do maior salário na sala. Quando o chefe fala, as pessoas tendem a acompanhar aquela decisão. Enfim. Vigie suas emoções. O coração disparou? Sentiu raiva? Enfim. Como é que isso está influenciando a tua decisão? Monitore, tenha limites. Como é que você vai monitorar aquela decisão? Dúvidas, perguntas? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, Penélope, devolvo para você para a gente seguir para o nosso encerramento. Obrigada, Gui. Então, colocando esses são uma parte, uma pílula dentro de um módulo dentro da nossa imersão, o Leader Long Vision. Então, também quem é o Long Vision? Alguns de vocês já conhecem a gente, outros não. Então, nós somos uma consultoria, mas mais do que isso, nós somos uma junção de pessoas que estamos aqui para justamente trazer ferramentas, conceitos, prática para pessoas como nós que trabalhamos nesses posições de liderança. E nosso propósito é de deixar o mundo com mais compaixão, principalmente dentro do ambiente de trabalho, aonde que a gente entende que existe
muito estresse. Já na terça-feira, quem já sentiu estresse aqui? Então, nosso objetivo é de reduzir estresse para aumentar a felicidade, a engajamento, a melhor tomada de decisão, todas as coisas que pré-requisitados de nós como líderes. Esse é o nosso objetivo, é de fazer isso. E dentro da nossa história, somos muito orgulhosos de impactar mais de 30 mil pessoas. Estamos em 18 países, porque o ser humano é ser humano, independentemente de ser inglês, brasileiro, o que for. O que muda é a cultura, mas nós somos, a nossa evolução é compartilhada. Muitas empresas também que são impactados por nós, felizmente, e vivem vidas mais tranquilas, menos estressantes. Somos muito orgulhosos dessas parcerias que a gente chama de parceria mesmo, porque nós estamos aqui justamente para contribuir para vocês como líderes e as tuas empresas também. Boa. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a Leader Long Vision. São 3 dias presenciais, é uma imersão de verdade. São 24 horas de prática real juntos dentro de uma sala. São trocas profundas, acompanhamento também estruturada. Então, isso são os nossos 3 dias juntos. E dentro disso, nós usamos uns relatórios. Uma delas é o Everything Disk da Wiley, que é uma ferramenta de disco muito profundo. É o melhor no sentido de precisão no mercado que nós temos. Então, muitos insights vêm disso, e nós colocamos esse lente de liderança com isso. Quando que vai ser o Lida Long Vision? Será que vocês conseguem participar? Quais são as datas? Qual é o local? E as nossas datas são em Curitiba, dia 26, 27 e 28 de agosto. Então é logo, logo. Venham. E em São Paulo nós temos dias 11, 12 e 13 de novembro. Boa. Obrigado, Anotam Pen. essas datas. Obrigado, Pen. Um prazer compartilhar a sala aqui contigo. Trazer esse pedaço do Leader Long Vision já com ferramenta prática para você aplicar logo depois da live. Hoje à tarde, vai ter que tomar uma decisão. Já fica ligado aí nos teus vieses e aplica lá o alvo. E aí, Cat, para você fechar a live aqui com a gente, o que você tem para trazer aqui para o público para a gente fechar o nosso encontro? Bora lá, como prometido, né? Falei, vou trazer uma condição especial ao fim da live. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Se você sentiu ao longo dessa conversa que todo esse conteúdo fez sentido para você, ou ainda faz sentido levar para o seu time, nós teremos as nossas próximas turmas ainda esse ano, como a Pen trouxe. E para você que separou esse tempo, que esteve aqui conosco na live, a gente tem uma condição especial de 15% de desconto. Então a gente vai ter um QR Code aqui na tela onde você vai ser direcionado diretamente para um formulário. Preenchendo esse formulário rapidamente, eu já vou entrar em contato com você. Gente, não é bot, não é um robozinho, sou eu mesma falando com vocês, tá? Então, eu estou lá no grupo também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar, podem falar comigo. Se vocês pensarem, poxa, Cat, mas eu tenho mais de uma liderança, tenho 3, 4, 5 lideranças aqui na minha empresa, que eu entendi que faz sentido participar do Leader Long Vision, a gente vai ter uma condição ainda mais especial para vocês. Então, qualquer dúvida, contem comigo. Vai ser um prazer acompanhar esses próximos passos de vocês junto com a gente aqui no Leader Long Vision. Obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado por estarem com a gente. Espero que essas ferramentas os ajudem no dia a dia. Esse é o nosso grande objetivo. Quando alguém dá um feedback para nós, passou por um treinamento e depois nos encontra, diz: Gui, usei alguma coisa, me ajudou num conflito, me ajudou a resolver algo, né? Qualquer coisa que o valha, é muito, muito satisfatório para nós. Então, espero que isso tenha valor para vocês. Desejo a todos um excelente restante de dia, excelente restante de semana e nos vemos. Grande abraço. Vai estar gravado, o link chega para vocês, para todo mundo poder acompanhar e compartilhar. Valeu, gente!